Então, esperando a Cristina Braga, nossa astróloga, chegar na nossa live, eu abri a live de hoje com uma música do Hair, do filme Hair, que é a música de abertura do filme Hair, Aquarius, né? E esse filme, se eu não me engano, é de 1973, da década de 70. Aos amigos que estão aqui, que viram Hair, por favor, acenem. E para mim marcou muito Hair, né? Eu vi Hair quando eu tinha quase 20 anos, e Hair, ele é uma previsão de um mundo melhor, né? Ele é um momento triste, mas ele prevê um mundo melhor. E essa música, Aquarius, ela fala a seguinte coisa, isso em 1993. Quando a Lua estiver na 7ª casa e Júpiter alinhar-se com Marte, então a paz guiará os planetas e o amor dirigirá as estrelas. Esse é o começo da era de Aquários. Harmonia e compreensão, simpatia e confiança existirão. Não mais falsidade ou escárnio, devaneios dourados ou visões, revelação de cristais místicos. É a verdadeira libertação da mente com a chegada da era de Aquários. Nossa, eu acho que essa música me emociona tanto. E eu acho que emocionou tanto quem viu esse filme. Eu acho que emocionou tanto quem viu esse momento, porque eu não vivi a década de 70. Olha que lindo, a Mônica, psicóloga, está falando. O mundo melhor pode estar dentro de nós. Só basta acreditarmos em nós mesmos. Uau! É um pouco disso que eu estou tentando expressar. Então, aquele momento de guerra, era a Guerra Fria, né? Tanta gente morrendo nas guerras, e vieram os hippies, vieram os astrólogos, vieram os místicos, vieram essas, hoje a gente chama de terapias holísticas, dizer dessa esperança que Mônica acabou de falar, que existe sim um mundo de nós, um mundo melhor dentro de nós mesmos. E eu acho que esses encontros que nós temos aqui, né, esses encontros com pessoas, com profissionais que têm uma experiência de vida completamente diferente, mas que vêm agregar um ponto de vista novo ao nosso autoconhecimento, é muito enriquecedor. Porque eu não consigo, há muito tempo, não consigo acreditar em uma religião, né? Desde que eu comecei a viajar, comecei a ver o mundo, eu não consigo mais acreditar em uma única religião que sabe tudo que é certo e tudo que é errado, né? Porque não existe um só país, não existe uma só pessoa, um só modo de pensar, né? Cris Astral entrou, vou chamar ela e vou esperar ela chegar com Aquários. Certo e tudo que é errado, né? Porque não existe um só país. Vem, Cris, tô te esperando. When the moon is in the sky and Jupiter lies. Cris! Eu demorei a entrar, Que bom, voltamos. Agora eu tô te vendo maravilhosamente bem. Agora tá perfeito. Cara, sabe o que eu descobri? Eu não estava na internet que eu devia estar, eu estava em outra. Eu descobri sem querer. Eu fui ver porque eu vi que você postou e aí eu vi que eu saí toda a imagem toda distorcida. Eu falei, gente, eu vou reclamar com a NET. Aí fui olhar, aí eu olhei, a minha internet estava desligada. Eu estava em outra internet, a minha do celular, que não é tão boa aqui.
Então, estava escrito para a gente entrar novamente. Eu acabando de ajustar tudo aqui, pronto. Nossa, agora você é uma outra pessoa. Agora outra pessoa, não sou mais um quadradinho. Não, agora você está maravilhosa. Acho que uns 40 anos a menos. Ai, que adorei, menina. Que coisa boa, virei baby. Que legal. Que coisas de Mercúrio retrógrado, Vivi tá falando aqui. Eu fui elogiar o Mercúrio, né? Que até as coisas. Porque teve umas revelações aí agora, né? Que tem a ver bastante com Plutão, o dinheiro aí na cueca do cara, assim, mas muito a ver com o Mercúrio retrógrado também, né? As revelações, aquelas coisas feitas por baixo do pano e tal. Então a gente não pode botar a culpa Oi, quase que cai meu celular agora. Acho que eu me movimentei com força. Ai, peraí, só um minuto. Eu prometo que a próxima live que a gente fizer, eu vou estar equipada, assim, com aquela luzinha, tudo certinho. Tá plena, tá plena. A Renata Vitor tá falando que o sistema solar é muito parecido com o nosso corpo, né? Sem dúvida, quando a gente pensa nos neurônios, tem toda essa ligação. Mas a gente estava falando sobre como a gente pode aproveitar esse momento tão difícil e surfar uma onda astrológica onde a gente consiga sair um pouco melhor lá na frente. Exatamente o que eu quero falar para você. Se a gente olhar o céu, a gente ainda tem um período bem, bem perigoso. Vou falar uma coisa para você que a gente esquece. Quando o Urano ficou fazendo oposição a Plutão, que foi em 2008, por ali, cara, foram períodos difíceis coletivamente também. É porque dessa vez nós tivemos uma pandemia e esse céu, ele é um céu mais confuso, mas a gente vive aspectos individuais astrológicos bem significativos o tempo inteiro. É como a gente digere, porque dessa vez todo mundo ficou no mesmo barco, no sentido assim, o mundo inteiro. Se eu quisesse, eu sou costumo rico... dizer que todos nós ficamos no mesmo oceano, mas em barcos completamente diferentes. É verdade, barcos diferentes, E que rola... Mas tem um momento, vamos supor, eu tenho grana pra caramba e eu posso passar isso na Grécia, ir lá pra Grécia, ficar no... É verão lá, né? Era verão, que agora não é mais. É outono. Mas o que acontece? Eu não podia ir, não podia viajar. Estava proibida de passar na alfândega. Até pessoas residentes nos países, né, não podiam voltar para suas casas, ficavam nos países onde estão turistando. Então, foi uma experiência para essa geração única. E no planeta é única. Então, tem um sentido isso. Como a gente sabe também que o céu de 2023 vai ser um céu completamente diferenciado, oposto desse céu que estamos vivendo agora. Então, nós podemos esperar um ano diferente. Oposto também em 2023. Para melhor, teoricamente, para melhor. Mas... Então, você está dizendo assim que em 2023 as coisas estarão um pouco melhor na Terra? Já vão, eu acredito que melhores, mas olha só, eu não diria... também uma Terra, nem todos os aspectos que são intensos, eles também são sentidos de forma diferente pelas pessoas. Mas eu acredito num céu melhor, caminhos melhores em 2023. Já 2021, nós vamos ter assim, por exemplo, agora, até o dia 15 de novembro, nós vamos ter as tensões continuam, alguns planetas já estão ficando direto, algumas conjunções não estão rolando mais, mas o que acontece, até dia 15 de novembro, nós vamos viver ainda numa corda. Coincidência ou não, que 15 de novembro são eleições? Eu não acho coincidência, porque na verdade, você vê, até a pandemia mexeu nisso, mas a gente está vivendo o período eleitoral, se a gente olhar,
tem rolado umas baixarias. Eu tenho visto só para ver como esse céu, essa coisa plutoniana, né? A baixaria, porque o lado de mexer na terra, as baixarias das pessoas estão vindo à tona, se você olhar. E eleição tem muito isso, né? Botam vídeos estranhíssimos. Antes então, um vídeo aqui no meu negócio, alguém me mandou, da campanha de um candidato. Eu falei, gente, como as pessoas descobrem? Eu nem sabia quem era esse candidato, eu nem sabia que ele tinha essas ligações. Então, essas revelações têm a ver com esse céu. E a eleição sempre a mais baixaria. E como nós estamos em uma pandemia, todo mundo preso em casa, acaba que você lê coisas que você não estava lendo. Você, por exemplo, eu nunca vi BBB, foi no início da pandemia, acompanhei o BBB, descobri que o Babu Santana estava lá, comecei a votar no Babu para tudo, para ele ficar, entendeu? Entrei numa campanha e fiz umas descobertas, assim, então, esse ano foi um ano muito doido, assim, no sentido de eu não digo que ele foi completamente ruim, eu acho que... Mas, Cris, olha, eu tenho uma pergunta que eu abri a live falando disso e isso não sai da minha cabeça, né? Chico Xavier, ele tem uma entrevista muito famosa, né, no Pinga Fogo, onde ele fala, lá nos anos 60, se não me engano, ele fala sobre previsões para daqui a 50 anos, né, para esse momento que a gente está vivendo agora. E eu me lembro muito de Hair, do filme Hair, da Era de Aquários, eu comentei com você, que nos anos 70, né, naquele momento tão ruim, naquele momento de Guerra Fria, de tanta gente, enfim, morrendo e tanto pânico, os hippies estavam aí, né, com novas formas de ver o mundo, com novas terapias holísticas, dando uma boa nova muito maravilhosa, né, dando previsões de futuro muito bons. Eu li a tradução da música Aquários, né, que fala... eu vi você falando. Gente, é só coisa maravilhosa. O que deu errado? Deu alguma coisa errada? Eu não acho, olha só. Ou a gente que fez muita merda? Não, a gente faz muita merda, né? O problema do ser humano... Eu tenho ficado estarrecida, mas eu acho que são revelações e são limpezas, tá? Eu tenho... Você perguntou o que deu errado, e eu lembrei de uma amiga minha, que é minha cliente, ela fala assim, o ser humano está evoluindo. Eu falei, não. Se a gente olhar coisas que aconteciam, é que esse passo... É porque, quando a gente pensa, Plutão leva 246 anos para fazer uma volta completa. Então, isso que ele está fazendo aqui não é nem um dia dele, entendeu? Então, Saturno, mesma coisa. Então, pensa, para o Saturno voltar para a posição dele normal, são 30 anos. Então, pensa nisso. Então, então você acha que desses 50 anos até agora, a gente evoluiu. Parece, a gente está num momento difícil, mas as coisas deram certo, mas a gente vai... Se a gente pensar assim, tinha mais fome... a gente vai corrigindo e a gente agora se choca, a gente fica indignada com algumas questões. Isso é uma energia aquariana, né? De você se colocar, de você brigar pelo coletivo. Hoje você vê as pessoas botando no seu perfil do Instagram, vidas negras importam. Aí, agora, a gente quer uma coisa mais rápida. Eu também quero. Você imagina a minha decepção chegar à idade que eu cheguei e ver que algumas coisas, por exemplo, não quero falar de política, mas você olhar e falar assim, cara, a gente conquistou isso, a gente está desconquistando. Mas depois eu falei, Cristina, não entra nessa coisa, você sabe que vai recuperar lá na frente. Então eu acho que algumas questões... Essa é uma pergunta. Nós somos uma geração que vamos ver essa recuperação? Sabe? Qual geração? Não, olha só, eu acho que algumas... Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, a gente vai conseguir colher frutos do que a gente plantou? Eu tenho 40. Quando eu tiver... Hoje eu tenho... Exatamente isso que você falou. Hoje eu tenho a sensação de que tudo... Entre aspas, né? Mas uma sensação, entre aspas, de que tudo que a gente fez foi em vão.
de que a gente conquistou com tanta dificuldade um olhar mais humanista, mais humanizado para o outro, mais empático, e que vê um governo e que vieram pessoas ao redor desse governo, não só no Brasil como no mundo, e que destruíram todo esse olhar empático que a gente tinha para o mundo, para os outros. Mas a gente, antes dessa destruição, a gente construiu coisas fantásticas, maravilhosas e incríveis, que a gente conta Isso não hoje, se perde. Isso não se perde. Hoje parece que não existiu. Daqui a 10, 20 anos, a gente vai colher alguma coisa disso? Eu acho que a gente vai retomar isso mais rápido, porque mesmo para pessoas que têm um pensamento retrógrado, mesmo para a turma que não quer soltar o osso, mesmo para a turma, eu vou falar saturniano, mas não que Saturno seja... o Saturno é o zangado dos 7 anões, né? Então é aquele que... Né, exatamente. Então você vai pensar o seguinte, eu acho que a gente vai colher o fruto, sim. Eu olho, o meu filho tem 30 anos, eu queria ter, aos 60, uma outra tranquilidade, né? Eu queria quero envelhecer. Quando eu fico vendo, fazendo conta, desse ano eu vou ter isso, eu fico pensando assim, né? Quando eu falo... penso igual. Caraca! Então, outro dia, uma amiga da minha geração falou para mim que me diz que a gente pelo menos vai ver as retomadas do que a gente... É uma aquariana igual a mim. Eu falei, olha só, depende, temos que nos manter vivas. Temos que nos manter aí até uns 80, porque a gente vai ter que ver. Porque 2023, por exemplo, eu acredito que a gente vai ter surpresas positivas. Aí eu fiquei pensando nisso, que nós temos as eleições em 2022. Cada país, né? Então, eu estou pensando em termos políticos, né? Onde a gente pensa coletivamente. Eu sou aquariana, eu penso coletivamente. Não que os outros signos não pensem, mas eu acho que quando a gente vê... Uma amiga falou para mim outro dia, você, uma sagitariana, falou, eu tenho medição em Sagitário, eu sou otimista. Outra coisa que é interessante no meu olhar, assim, quando eu falo, eu tenho um olhar otimista para essas questões. Às vezes eu me surpreendo pelo aspecto negativo e eu percebo que o coletivo. Para fome, não tem trânsito astrológico que segure. Você entende? Assim, o cara tá com fome, né? O cara tá passando frio, sede. Se a gente não tivesse olhar aquariano, quer dizer, olhar para o coletivo, né? Todo mundo fala, a era de aquário. Se ela entrar na onda que o aquário, antigamente quem regia aquário era Saturno, então você vê que ele tem um lado dele. Renata Vitor falando, a época de aquário, reflexão, pensar no próprio umbigo não funciona mais, sem dúvida, complementando isso que você está falando. Então é um momento da gente se conectar ao outro, querendo, mesmo que seja difícil, mesmo que o outro esteja agressivo. A gente tem que olhar, a gente tem que olhar, assim, se você olhar, a gente não... Por isso que eu até estava falando antes da gente interromper, por isso que a gente fala, pessoas quando vão fazer o mapa falam, eu sou do signo tal, não tem um jeito. Claro que tem. O mapa astral é tão rico que ele é luz e sombra. Então, você tem um sol que está num determinado grau, você tem uma lua que está num determinado grau, você tem um ascendente. O regente do ascendente, você vê, o sol é o caminho que a gente busca na vida. Então, ele tem... Mas quem é o regente do ascendente não é o sol. O regente do mapa é o regente do ascendente. Então, aí você fala, o poder todo do sol? Não, você é de um signo. Não entendi. Por exemplo, comigo, eu sou Gêmeos, meu ascendente é Câncer. A lua manda no teu mapa. Essa lua... Então, olha só. Entendi. No teu caso, lua manda no meu mapa? Então, eu tenho muita coisa de Capricórnio na forma de... Olha só. Olha só. Pra gente. O sol fala da sua... Olha que dica sensacional que a Cris está dando. Olha só, o sol fala do seu... O sol fala da sua essência. Certo. A lua fala da sua emoção. O ascendente é a forma como você se mostra, como você se apresenta, e como você... Eu assim... Você percebe isso, você se relaciona... Eu vou pegar uma pessoa que tem um mapa... Eu sou pisciana de ascendente. Certo. E tem o sol de casa 12. Então, tem umas pessoas que me conhecem, me acham desligada, eu sou desligada mesmo.
Assim, eu sou dispersa, até passo por amigas minhas de 80 anos, de outra vida, e a pessoa fala, Cristi, passou por mim e não falou comigo. Eu não vi. Não viu. Entendeu? Mas acaba que eu tenho uma ligação em outras coisas que é uma sutileza, eu pesco coisas que aquela pessoa que eu não vi na rua talvez não percebesse. Então, eu até brinco muito quando eu vejo a coisa muito embaçada, porque é o seguinte, o meu caminho do envelhecimento é buscando esse sol. Então, eu vou atrás do aquário. Quanto mais velhinha eu fico, mais aquariana eu fico. Só que quem rege o meu mapa é o regente do ascendente. Então, todos mandam no mapa, né? A sua Vênus influencia, tal, mas esses 4 pontos, que é o Sol, a Lua, o ascendente e o meio do céu, eles compõem 4 pontos no teu mapa que eles dão uma diretriz da tua vida. Aí eu não estou pensando na Vênus. Então, eu vou pegar o meu mapa. Eu sou aquariana, com ascendente em peixe, Sol de casa 12. Então, eu já tenho peixes 2 vezes, que o meu Sol aquariano mora numa casa de peixes. E aí, o Netuno, que é o regente de peixes, ele comanda o meu mapa. Então, daqui a pouco, explica muita coisa do meu desligamento. Então, algumas situações que eu estou na dúvida e tal. Como no passado, o regente, eu vou até explicar essa moça que falou aí agora, canceriana com ascendente aquário, daqui a pouco eu falo. Como antigamente, quando não se descobria Netuno, Netuno foi descoberto em 1700, em qualquer bolinho, que no 41, sei lá, não lembro direito. Plutão é o mais bebê das descobertas, foi em 1930, então ele é do século XX, o Plutão. Antigamente, quem regia Escorpião era... Peraí, me perdi nos astros. Vamos lá. Você falou que a Lua é que manda, né? Não, peraí, no teu caso, peraí, eu vou pegar o meu mapa. Então, aí eu vou lá. Então, antigamente, meu mapa é ascendente peixes e Netuno manda nele. Aí, quando eu vejo que as coisas, eu quero saber com mais precisão as coisas, antigamente, quem regia peixes era Júpiter. Aí eu vou lá, olho o meu mapa e falo, graças a Deus, que esse Júpiter do meu mapa, que rege o meu meio do céu em Sagitário, ele dá o comando, porque o regente do ascendente tem um peso enorme no seu mapa. Então, o mapa é uma riqueza de informação. Então, eu vou buscando. Você é canceriano, com ascendente em... Não, eu sou Gêmeos com ascendente em Câncer e Lua em Escorpião. Perdão, e Lua em Capricórnio. Gêmeo. E Lua em Capricórnio. Olha só, essa Lua Capricórnio, ela já é forte pra caramba, né? Luas Capricórnios são de um poder, meu amigo. Você é cancerianinho, então a verdade, a casquinha do canceriano parece durinho, mas ele é molinho por dentro, ele é todo ligado na família. Então vamos pegar assim. Então, essa Lua que rege o teu Sol, né? O regente, quem rege Câncer é a Lua, esquece a tua Lua, é a Lua. Então, e por acaso ela é em Capricórnio, então você já tem um canceriano trabalhando com a luz e sombra aí, porque o oposto complementar de Câncer é Capricórnio. Você entendeu isso? Entendi. Mas na prática... E aí, pensa só. E você tem ascendente em Gêmeos, então eu vou buscar... Ascendente em Gêmeos, é isso? Não. Não, desculpa. Ascendente em Câncer, desculpa. Você é geminiano. Então, isso. a sua Lua em Capricórnio, que ela tem um peso ainda maior, porque ela rege o teu ascendente. Então, você deve ser uma pessoa de opiniões fortes, determinado. A giripoca, é um canceriano que a giripoca roda. E aí, depois, até fico com o coração partido. Gêmeos, tem uma boa lábia. Mercúrio... Aí, não, você ascendente... O teu gêmeo... não sei se só o geminiano ele te ajuda a sair das bravezas capricornianas. Apesar, né? Minha mãe falando, e como? Olha, braveza, e como? Minha mãe falando. Que legal! Eu me identifico no Capricórnio muito nessa questão metodológica, né? Eu só consigo me organizar e fazer alguma coisa quando eu crio um caminho metodológico.
Mas de forma a Lua geral... Capricórnio, ela te dá, porque assim, o geminiano, ele tem dupla personalidade, não que seja duas caras, não é isso. Ele tem todas as personalidades dentro de si. Ele é manso, ele passa uma coisa de facilidade, de ser... Eu não estou aqui para discutir o teu mapa, mas eu quero te mostrar o seguinte, olha como a Lua tem um peso. Né? Como essa Lua... Eu aparento essa ser Lua em fácil, mas internamente é muito difícil para eu fazer, é isso? Porque o tempo todo eu falo o seguinte, você se mostra no ascendente, né? A gente se mostra no ascendente. E depois você começa a se relacionar com essa Lua e com esse Sol. O mapa é tão rico que ele não dá poder só para esses dois, né? Porque esses dois aparecem mais. Essa emoção, então essa pessoa determinada, essa pessoa que... né? E no teu caso, ela passa a ser o regente do teu ascendente. Então, ela tem um peso maior, porque a forma como você se mostra, você já põe os pingos nos is no início. Ai, sem dúvida. Então, esse geminiano, ele passa a ser só um simpático, conhecedor, que estuda. E se gêmeos... se você não mergulha na sombra de Gêmeos, que é Sagitário, você não mergulha no conhecimento, você não... Então, os Gêmeos tem que ter esse cuidado dele não ficar na superficialidade. A sombra é Sagitário, que busca uma meta e vai buscar. Você me parece que usa. E quem te ajuda nisso é essa Lua Capricórnio, eu acredito nisso. E de uma forma geral, para todo mundo que está aqui, como todo mundo agora entra aí na internet, baixa seu... Acho.com tem o Personário, também tem um cálculo muito bom. É de graça, né? Entra no Personário, vai lá, baixa o seu mapa, identifica... O Acho.com também é de graça também. Acho.com eu prefiro, é muito completo. E procura onde está seu Sol, onde está sua Lua, onde está o seu meio do céu e onde está o seu ascendente. Então, isso aí já te dá amor, muitos de caminhos, né? Magnífico. Então explica pra gente, Cris, o que significa o Sol, esses 3 pontos no nosso mapa. O que significa o Sol, o ascendente, o meio do céu e a Lua. A grosso modo, a gente é essa misturada, né? Fora a gente falar Vênus, né? Mercúrio, como fala, pensamento, né? Você como geminiano, esse Mercúrio também tem um peso. Então, é essa riqueza do mapa. Por isso que você é diferente de outros geminianos. Estou lembrando de um cliente meu que é gêmeos com gêmeos. Cara, eu ficava... E aí, eu acho que todo mundo fala da característica de geminiano, que geminiano tem dificuldade para escolher, dificuldade de saber o que quer. Eu sou o extremo oposto. Claro que não, a Lua Capricórnio não sabe, a Lua Capricórnio não sabe tudo que ela quer. Eu sei. Sabe com detalhes. Né? Então, não tem como. Então, a riqueza do mapa é essa. Então, e a gente sempre vai buscar esse signo solar. A gente não é o Sol, os planetas não ficam... Essa estrela, né? Porque o Sol e Lua não são, eles são estrelas, né? Então o Sol é o nosso objetivo de vida, é isso? Não, a gente vai buscando... Como eu faço uma astrologia mais psicológica, mais no caminho, a gente vai buscando mais essa energia do Sol, né? Entendi. Então, por exemplo, no meu caso, você vai buscar o teu Sol, eu vou buscar o Sol aquariano, né? E assim, o que rola com essas energias todas, com a emoção da Lua. A Lua fala, então, quando uma pessoa conhece alguém, você está vendo o ascendente. Você não sabe o signo dela, solar. Porque quando pergunta assim, qual é o teu signo? Aí todo mundo responde, no teu caso, Aquário. Aí pronto. E aí? Né? Porque a pessoa não está vendo o Aquário ali na hora. Ela está vendo peixes. Entendeu? E aí... Então, no trabalho, é muito comum quando a gente não fica amigo do outro e não se aprofunda numa relação, a gente lida com o ascendente e depois com a Lua, com a emoção. Então, quando no trabalho você devia ser um cara exigente, atrasou na planilha, atrasou não sei o quê, a Capricórnio, bicho.
Ó, esqueceu de botar o pingo no i, esqueceu a vírgula na... Essa exigência é comigo mesmo. Eu sou tão exigente comigo mesmo que eu não consigo fazer. Né? O que acontece? Mas você já é uma lua Capricórnio fofo, que vai lá e protege o outro, porque tem ascendente Câncer. Onde pega mais também esse Capricórnio? Nas relações pessoais, as relações de afeto, nas relações de amor. Aí, esse eixo para você, o outro sente mais o seu Capricórnio, você e mais um, e eu digo nas relações mais íntimas, né? Porque aí tem o papo da cruz, né? Que é o meio do céu. E ainda tem o meio do céu, que é o caminho que a gente vai buscar. No meu caso, eu falei para você que o meio do céu outro dia, agora eu esqueci, agora eu posso botar até um mapa aqui. Mas meu caso é o meio do céu em Sagitário. E eu dou graças a Deus, porque o regente é Júpiter, Júpiter é um próspero. Aí eu falo, pelo menos eu saio o Urano é um pouquinho destambelhado, né? O Urano, ele vai ficar agora, o regente de Aquário vai ficar 7 anos em Touro. O que significa isso, Cris, coletivamente? Nós vamos ver mudanças significativas na alimentação das pessoas. A forma de ganhar dinheiro. A gente vai ver mudanças, banquinhos menores. As bases. Você viu que rapidamente o Banco Central agora lançou o tal do Pix, que eu entendi, é para ninguém ficar pagando transferência em banco grande, porque os banquinhos... Eu até fui ver o banquinho que eu me filiei, quanto de dinheiro ele tem. Eu fiquei com essa curiosidade antes de entrar na live, não sei nem porquê. Porque eu comecei a pensar se eu escolhi o melhor banco de internet. E eu falei, gente, esse é o pobre, imagine o rico, quanto tem na conta. Entendeu? Entendi. E mas o Urano... Novas formas de comer, né? Novas formas de se relacionar com a comida, novas formas de se relacionar com o dinheiro, talvez um dinheiro eletrônico, né? Ele vai ficar mais... apesar de ser Touro, que é terra e tudo, e o Urano, ele é o regente de Aquário. Touro é fixo, o Aquário também é fixo, mas o Urano, ele tem uma órbita toda interregular. Ele vai mexer com as estruturas fixas do planeta. Então, quando a gente olha para isso, então as previsões são muito... As estruturas fixas é mexer com os impérios? Com quem com manda tudo. Também? Então a gente vai... Exatamente. Então a gente vai começar a ver mudanças sociais, querendo... Doa quem doer. É bom ou ruim? Quem gosta, gosta. Quem doer. Então, mas o que a gente pode fazer? Acho que a astrologia tem que ajudar nisso, né? Eu não sou uma especialista de mapa do mundo. Eu olho o coletivo para explicar para o meu cliente como isso vai afetar a vida dele. Tem pessoas que vão ter mais dificuldades com essas questões. Claro. O próprio taurino. Então, o acumulador de dinheiro mesmo, né? Não tem nada demais se você gosta de um restaurante maravilhoso, de uma comida, não tem nada demais isso. Porque eu não acho que as pessoas, apesar de eu ter esse olhar aquariano, as pessoas não têm necessidades iguais. Para um pode ser uma casinha, mas não pode faltar. Coisa básica para o ser humano é comida na mesa, um lugar quentinho para te proteger do vento, da chuva. Não pode os governos não botar encanamento, como eu tinha um amigo meu, ele nem está mais nesse plano, mas ele dizia assim, Cris, ele é um grande estilista, ele me falava assim, Cris, as pessoas não se preocupam com o acabamento de roupa. É como não se preocupar com o encanamento das cidades. Ele falava isso. Total. Eu tenho uma história com roupa. Eu sempre que eu dou dicas para alguém comprar roupa, se vestir, veja por dentro. Uma boa roupa a gente vê na costura, né? Sempre. Qualquer loja de marca, qualquer loja de luxo, né? Se você vai ver uma bolsa simples, Chanel. A bolsa não tem nada, mas você olha dentro, ela é de seda pintada à mão. Mas até se você olhar agora, você vai ver o seguinte, é isso aí, na verdade é isso. Então, e quando eu falo da necessidade básica, é isso. Não pode ter comunidades. Quando começou a pandemia, o que gritou mais? E todo mundo começou a chamar... se você pensa no outro, você é comunista. Não sou comunista, mas eu acho
que todo mundo tem que ter água e sabonete na sua casa para matar sua mãe e matar o coronavírus. Ser comunista é pensar no outro e pensar no coletivo. Somos todos comunistas. Né? A gente tem que tirar também o estigma dessa palavra como se fosse uma palavra ruim. Não é. Ela é ruim ao ouvido de outras pessoas que não têm esse olhar coletivo. Então, na verdade, esse Urano, eu tenho fé, não, ele vai mexer nessas estruturas físicas. Doa quem doer. E tem horas que a gente vai vendo o que... Então, e vai nascer uma geração que vai nascer com a geração Urano em todo, fica 7 anos. Eu sou de uma geração... Que nos próximos 7 anos, a gente tem uma melhor distribuição de renda? O trabalho vai ser esse. A gente não vai ver esse fruto, porque, na verdade, a gente vai perceber essas mudanças. Eu já começo a perceber. Eu li alguma coisa da China, eu não vou saber, nessa parte financeira, que a China ela não é mais comunista como a gente entende o comunismo. Então, ela é uma capitalista, na verdade, a China, em que o Estado controla a população, né? Filma todo mundo, é uma liberdade esquisita. Mas, na boa, eles hoje não tem uma pessoa... Hoje, se você resolver, você tem um dinheiro que você ganhou, e se você quiser emprestar dinheiro a juros menores, você pode fazer. Você pode oficializar isso no governo. Então, isso é um movimento Urano em Touro. Mexendo nas questões fixas. Antigamente, você nem pensava nisso. Mas eu achei fenomenal isso que você falou, que esses 7 anos é um período de construção. A gente vai construir para chegar nesse lugar. Mas talvez a gente não sei se você observa isso. Você percebe que o veganismo está tomando uma forma? Você é vegano? Você é vegano? Não, mas... Eu também não sou... Não sou vegano, mas nos últimos 10 anos a minha alimentação mudou completamente. Eu diminuí 90% a carne, por exemplo. E eu acho que também. Eu sou o exemplo de muita gente, como talvez você. E a campanha Segunda Sem Carne, que eu sigo, eu apoio, eu postava no meu Instagram, vou voltar a postar. Eu sou segunda, às vezes quarta, às vezes sexta, assim, entendeu? É assim... E carne vermelha, então, assim, a gente vai começar a ver as pessoas mostrando a consciência do que essa alimentação, principalmente o pasto, o boi. Eu fiquei impressionada com essas questões do Brasil. A gente pode falar, a gente não está com o governo voltado para essas questões, mas é um movimento astrológico isso. Né? A gente vendo essa coisa ser exposta. Não quero dizer que até a queimada assassina, criminosa, não é uma coisa... Não é a combustão... Existem as queimadas espontâneas que os governos têm que combater e tem que se olhar. Por quê? A árvore cai, ninguém está preocupado em plantar nada, daqui a pouco acaba a Amazônia, acabou o pulmão do mundo, você entendeu? Já acabou, né? Para muita gente que mora lá, já acabou. A gente não tem essa noção, a gente fala assim, quando acabar. Não existe quando acabar. Para quem mora ali, já acabou. Para quem está naquele entorno, já acabou. Então, a gente começa a perceber, assim, a boa vontade humana tem que existir. Eu acho que as pessoas que poderiam manter a vida no planeta, né, o planeta Terra, eu sou da filosofia que eu acredito em outros planetas iguais a gente, assim, porque nós ainda não... Não, inclusive para quem é espírita, né? O espiritismo fala de evoluções em planetas diferentes. A Terra é um dos passos da nossa evolução. Né? E essa Terra está evoluindo agora astrologicamente, né? O que significa isso? Essa evolução da Terra como planeta? Astrologicamente. Na verdade, a gente está fazendo esse caminho, como eu falei para você, da Era de Aquário, né? Eu até achava que eu ia conseguir entrar na Era de Aquário. Não, nós estamos vivendo agora uma transição planetária. E eu acho que quer dizer, eu acho. É a transição de peixes para aquários, entendi. De peixes para aquário. E a gente vai viver esse caminho, a gente vai ver movimento, transição planetária. Eu falei isso? Falei. Eu falei transição planetária? Porque alguém escreveu isso.
E aí... Mariana Rose é Meco Consultoria, é a consultoria que ela faz de moda, estilo, como que se bacana. bem consumindo menos. Muito Teve 10. aqui numa live. Isso aí, ó, você tá vendo? Isso é um movimento Urano em Touro. Né? Eu conheço pessoas muito ricas que estão revendo a forma de consumo. Isso é um movimento Urano em Touro, mesmo que não mesmo que a gente não perceba, mas eu percebo assim pessoas conscientes, né? Que estão mudando. Tem dinheiro pra caramba, poderia fazer. Então, está num movimento diferenciado de. Não preciso dessa bolsa, como você até falou da bolsa que custa 2.500 euros. Hoje, para mim, Cris, isso é muito claro, porque eu vivi essa experiência, mas para talvez outras pessoas não seja. Eu, como tenho origem na favela da Maré, né, eu tenho 40 anos, vivi 20 anos na Maré, 20 anos na Zona Sul. Quando morava na favela, eu acreditava, claro, porque tudo é dinheiro, né? Tudo é falta de dinheiro, né? Tudo a carência. E a dignidade, porque dinheiro ele tem um patamar da dignidade. A falta ele está abaixo desse patamar da dignidade, né? Porque não tem um plano de saúde, não tem um meio de transporte, não tem... Não, porque na verdade não precisaríamos de um plano de saúde se continuássemos, porque na minha infância eu tinha o hospital público que era maravilhoso. Em todos os países civilizados do mundo, a saúde pública Portugal. é excelente, né? A saúde pública é excelente, a educação é porque é prioridade ter um povo saudável, né? Quando não temos um povo saudável, a gente tem um povo mais vulnerável e mais barato, né? Um povo que se serve para fazer qualquer tipo de trabalho por qualquer valor. Então, quando eu estava nesse lugar, eu achava que as pessoas que tinham dinheiro obrigatoriamente eram mais felizes, né? Porque se podiam fazer tudo aquilo que eu não podia fazer. E aí eu trabalhei em hotelaria, trabalhei com as famílias em lugares da High Society carioca e convivendo com esse pessoal aristocrata, gente que tem muito dinheiro, gente que teve dinheiro a vida toda, hoje, enfim, eles são, na minha experiência, de toda a grande maioria que eu conheci, eles são muito infelizes. Porque também ter dinheiro dá um trabalho enorme para você manter aquele status, manter aquela imagem, manter... Não, enfim, você nunca sabe se a pessoa está interessada em você ou no seu dinheiro, ainda tem isso. Exatamente. E você nunca sabe qual é o seu real valor, né? Você sempre tem uma síndrome de impostor, tipo, eu não sou tão... Enfim. Então, são pessoas muito... E aí, a partir de então, eu comecei a me sentir feliz. A partir de então, eu comecei a valorizar mais ainda a minha família, né? A valorizar mais ainda o que eu tenho. Porque tudo é um ponto de vista, né? Tudo é como a gente vê aquilo que a gente tem. Tudo como a gente... eu volto na questão que eu queria falar. Por isso que vem clientes meus aqui com os problemas deles. E às vezes você não tem boas notícias para dar. E eu, como eu digo, meio céu e Sagitário, eu sou uma otimista. Tem uma visão melhor. E aí eu acho que todo mundo tem que aprender a meditar. Eu aprendi, assim que os Beatles, né, que o meu lindo George Harrison, que não está mais nesse plano, ele começou a meditar, eu fui na onda dele, entendeu? Eu fui fazer a meditação transcendental, mas hoje a gente sabe que tem várias técnicas. Naquela época a gente não tinha essa visão clara disso, né? E praticar o Ho Oponopono, eu não estou falando de religião, estou falando da gratidão, né? Da gratidão. Oponopono é demais. Então, praticar o Ho Oponopono. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, essa mulher é doida, né? Tem umas pessoas que depois me mandam umas mensagens, porque as coisas começam a ficar mais suaves, né? Então, a gente acreditar, né, na mudança por Deus, seja a linha que você criar de religião, mas que não te limite no preconceito e no racismo, né? Porque o que eu tenho visto aí no noticiário, isso tudo tem a ver com os podres vindo à tona, né? Quando você vê que um jogador de futebol
Ele está condenado na Itália por 9 anos porque ele praticou um ato de violência contra a mulher. E acha isso normal, né? O mais enlouquecedor é que as pessoas acham isso normal. Não acham grave. E eu fiquei pensando nessas... O jogador de futebol, ele fala como isso como se fosse grave. Mas eu acho que agora ele já percebeu. Agora sim. Agora que o time não vai mais contratar porque a imprensa brasileira fez uma pressão, né? Os jornais de São Paulo, os jornais do Rio, TVs e tal. E aí eu vi uma pessoa postando uma coisa ligada à religião. Eu não quero polemizar nesse aspecto também, porque é muito delicado. Mas que esse jogador, o Neymar, foram visitar um abrigo de crianças pobres, mas ele era administrado por um centro espírita. Você sabe dessa história? Não. E aí, esses 4 jogadores, que ele botou o nome lá, não desceram por filosofias, por não eles identidade religiosa. Eu nem sabia que o Neymar era. Não identidade religiosa. Então, eles não fizeram a caridade de abraçar crianças que foram abrigadas por uma filosofia. Mas isso é típico dessa egrégora evangélica, né? O presidente é evangélico, ele defende torturador. O presidente é evangélico e ele é o próprio anticristo. Tudo que Cristo pregou, o presidente, as pessoas que continuam na egrégora dele, pregam, incentivam, ao contrário do que Cristo pregou. Então, é o que você falou, as cortinas estão caindo e o mal continua sendo mal e o bom continua sendo bom. Eu quero exatamente. Plutão não tem culpa disso, nem essa conjunção Saturno-Plutão e nem essa quadratura de Marte-Sol. Não, eles não têm culpa disso. Eles revelam. E aí, eu posso optar por outro caminho. Né? Você não saiu dando na cara das pessoas, matando as pessoas, fazendo babá, como a gente vê que nos Estados Unidos acontece. Mariana falou então, Jesus, nunca falou da religião. Pois é uma filosofia. Então, quando esses caras que estão respondendo à justiça por vários caminhos falam que não deve... A caridade, ele não está falando com uma religião, ele está visitando crianças órfãos que foram abrigadas por caridade. Claro, óbvio, sem dúvida. Eu não sabia. Aí eu comecei a falar as revelações, né? Isso tudo foi acontecendo com esses trânsitos, mais o Mercúrio retrógrado. A culpa é deles? Não. Isso já aconteceu, gente. Isso estava oculto. Nós só ficamos sabendo porque teve Você está falando isso, eu estou fazendo um link. O que você acha com as Torres Gêmeas 11 de setembro? Né? Também astrologicamente foi um momento muito, muito forte. E colocaram... Fala. Não, pode falar. E colocaram as religiões muçulmanas, né, com um estigma. Né? Deturparam completamente as religiões muçulmanas da sua essência e colocaram os religiosos, os líderes religiosos, manipularam isso a favor do poder. É um pouco o que eu sinto acontecer já há muito tempo, né? No Brasil e na América Latina, né? Com os evangélicos. Né? Mas eu acho, até nisso, eu acho que a gente vai ter uns resultados. Eu acredito nessa mudança daqui, porque tem umas coisas que estão muito expostas. E eu conheço gente muito legal que são dessas religiões, né? Que eu posso não compartilhar, mas eu conheço pessoas que são radicalmente contra isso. O problema não é a religião, são as pessoas. Mas aí me preocupa essa coisa da massificação. Nossa, então eu acho que esse céu tem muito a ver essas conjunções pesadas que a gente vai ficar muito ligado até 15 de novembro, que é a nossa eleição. Depois até Saturno vai estar em Aquário. Não que vai ficar muito melhor, tá? A gente tem um janeiro de 2021 ainda bem delicado, mas alguns planetas... mas já dá uma melhorada, já tem alguns alívios. Não, assim, a gente está vivendo um momento...
Acho que a gente vai ter uma vacina já, 15 de novembro, passando essa, por causa de Netuno, tem algumas coisas. Acho que a gente vai ter uma boa notícia com relação à vacina, mas hoje eu li que... Glória a isso, a nossa psicóloga falando, precisamos evoluir dessa visão do bem e do mal para uma posição mais humanista. Mais humanista, perfeito. Aí, é porque essa questão, entendeu? Então, quando a culpa é do planeta? Não, cara. O cara fez isso, né? Ele não está fazendo Você falou de vacina. Astrologicamente, porque assim, existe um gap entre descobrir a vacina, produzir a vacina, começar a dar a dose da vacina e imunizar a população toda, né? Eu li que são 14 milhões de vacinas que vão ter que ser produzidas. Eu vi que o Brasil ele só comprou 1% do que ele precisa. Eu vi que o governo, nessa administração excelente que ele fez, os consórcios que ele fez hoje... Temos que meditar muito, tá? Hoje, em outubro de 2020, ele tem... quando tiver, tem 1%. Então é isso, é um gap, né? Porque 1% não consegue vacinar nem o grupo de risco, nem os idosos, né? Então, a partir da vacina tem um tempo longo aí para essa pandemia passar, né? Exatamente. Então, a gente já começa as discussões. Eu acredito nisso em função dos aspectos astrológicos, que eu estava até tendo antes de entrar. Eu tentei anotar algumas coisas, mas não dá. Eu fico perdida quando eu estou falando aqui, já começa as datas ficarem... né? Mas alguma questão, assim, eu acho que no final do ano a gente vai ter alguma resposta positiva com relação à vacinação. Eu acho que algumas medidas vão ter que ser tomadas. Por exemplo, eu vou falar do nosso país com relação... Eu não sou uma estudiosa de mapa de países, mas eu vou até me interessar um pouco mais sobre o mapa do porque sobre os mapas, né, do Brasil, e para entender um pouco essa coisa. Mas eu acho que em janeiro a gente já começa com alguma vacinação. O Rio de Janeiro está testando a vacina inglesa. Então, eu acho que essas questões vão começar a ficar mais claras. E quando o Saturno ficar direto em Aquário, eu acho que vai ser, se bem, e Júpiter também vai ficar em Aquário, né? Só que o Júpiter vai fazer um movimento em Aquário assim, um pouco acelerado, e ele entra em peixe, depois sai e volta, vai fazer um movimento. Mas eu acho que em 2021 a gente vai respirar com mais tranquilidade. Eu acho que essa contaminação vai ser controlada em função de um céu de mais soluções, né? Mas os desafios continuam. É o desafio da transição planetária mesmo. Então, se a gente vai... Fala. Então, 2021 vai ser melhor do que 2020. 2022 dentro do meu olhar otimista. Vai ser melhor que 2021, mas a gente começa a sair mesmo desse clima a partir de 2023. É isso? 2023 nós estamos num céu também muito marcante, mas com mais aspectos positivos. Então, o que eu posso achar bom para mim pode não ser do bom para você. Você entende isso? Porque, na verdade, individualmente, se você olhar, tem pessoas que passaram por essa pandemia. Eu, por exemplo, conheço gente que ficou mais rica. É sério. Por exemplo, hoje eu fui ter uma aula, eu fui estudar com uma amiga me ensinar uma coisa de tecnologia, que agora eu sou blogueira, né? Eu dou aula pela internet, não é da minha geração. Aproveita para avisar seu Instagram novamente. Dá o seu link do Instagram. Aproveita para avisar o seu endereço de Instagram, seu Facebook, onde encontrar. É @Cris Astral. Você vai botar lá no teu perfil? Sim, tá lá. Mas eu perdi um pouco aqui. Se você olhar... E dessa pandemia, que foi uma coisa coletiva que fez todo mundo pensar, por exemplo, eu vi pessoas que ganharam bebê, formou a família, as coisas, graças a Deus, ninguém pegou Covid, e mesmo morando em países onde a contaminação foi grande. Oi, eu não acredito, vai acabar. 20 segundos. Então vamos desligar. Obrigada pelo convite.
Olha, calma aí, preciso marcar com você já. A Cris vai fazer meu mapa astral, eu vou ler a mão dela e vou desligar agora. Peraí. Beijo.